Olá, está começando mais uma edição do Negócios na Pauta. Hoje o nosso papo é agro. Nesse segmento da economia, algo que tem sido cada vez mais demandado como ferramenta para aumentar a produtividade é o uso de fertilizantes. Como o próprio nome sugere, esses produtos são compostos químicos que aumentam a quantidade de nutrientes do solo. Vem daí o aumento da produtividade, Arthur Cabral. Agora me diga uma coisa, aqui no Brasil a gente tem visto um aumento considerável na importação desses fertilizantes, não é? Isso mesmo, Dalma. Levantamentos apontam que o fertilizante foi, em 2019 e 2020, o segundo principal produto importado pelo Brasil. Em 2019, a importação foi recorde, portanto, em 2020 houve uma leve diminuição no volume, o que não afetou a posição do produto no ranking de produtos importados. De acordo com a Associação Internacional de Fertilizantes, a maior dependência brasileira é pelo nutriente potássico, 95%, seguido pelos nitrogenados, 80%, e pelos fosforados, 55%. Bom, Arthur, parte dos insumos que chegam ao Brasil passa pelo Maranhão. Aqui no estado, o Porto do Itaqui, em São Luís, movimentou quase 3 milhões de toneladas desses produtos recentemente, em 2020. A expectativa até o fim deste ano é superar essa marca com base em duas principais razões. A continuidade do crescimento da produção agrícola no Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e a entrada em operação do terminal de fertilizantes da COP, a Companhia Operadora Portuária do Itaqui. Acompanhe. O mercado internacional de fertilizantes mexe com algo em torno de 185 milhões de toneladas. Os principais países consumidores são China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Porém, diferente do mercado de commodities, como o milho e a soja, por exemplo, que o Brasil exporta, o país não aparece no ranking de exportadores de fertilizantes. Aliás, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Brasil não possui matéria-prima geológica para a produção em grande escala de fertilizantes e por isso nós temos que fazer essa importação. Então o Brasil é essencialmente um importador de fertilizantes. Uma vez importados, esses insumos são usados principalmente nos cultivos de soja, milho e açúcar. Segundo a ANTAC, foram movimentados de janeiro a julho deste ano 19 milhões de toneladas, um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2020. Essa movimentação ocorre especialmente nos portos públicos brasileiros. Em volume, o Porto do Itaqui é o quarto do Brasil. Vendo por um ângulo geral, especialistas apontam que é positivo o fato de o Brasil ser um importador de fertilizantes. Esta grande movimentação na nossa logística portuária de importação de fertilizantes, ela acaba funcionando como um contrabalanço do movimento exportador. Quem trabalha no setor portuário marítimo sabe que uma coisa muito importante para a eficiência do sistema logístico é a carga de retorno. Ou seja, aquele navio que sai daqui para levar soja, milho para um outro país, ele possa ser utilizado na sua operação de retorno, seu transporte de retorno para o Brasil, realizando uma operação de transporte. Então, isso é muito bom, é eficiente, é muito benéfico para o nosso sistema portuário. O cenário mundial aponta uma grande oportunidade para o porto maranhense. E é aí que entra em cena a COP, responsável pelo maior terminal de fertilizantes do Brasil, o que possibilita um aumento considerável da capacidade e movimentação no Porto do Itaqui. Para otimizar esse vai e vem, a COP firmou uma importante parceria com a VLI Logística, que contempla a construção de um novo ramal ferroviário e uma estrutura de carregamento em São Luís. O objetivo é oferecer uma solução competitiva e eficiente para a logística de fertilizantes. O intuito é movimentar 1,5 milhão de toneladas e atender os produtores de Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Piauí e Bahia. As obras tiveram início em setembro deste ano, empregam aproximadamente 450 pessoas, entre empregos diretos e indiretos, e a previsão de início de operações é para o segundo semestre de 2022.
Bom, no ano passado, a Copa investiu no Porto do Itaqui aproximadamente 100 milhões de reais em um moderno e produtivo sistema mecanizado de descarga e armazenamento de fertilizantes. Arthur. Sim, Dalva. O presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, inclusive, esteve no Maranhão recentemente, em agosto, conheceu as instalações do terminal do Porto do Itaqui e da Copa. Então, vamos apresentar aqui os nossos convidados. Temos aqui a presença de Guilherme Eloy, diretor-presidente da Companhia Operadora Portuária de Itaqui, a COP. Boa noite. E Jailson Luiz, diretor de operações da IMAP. Seja muito bem-vindo ao Negócio na Pauta. Então, vamos começar falando sobre esse advento, essa novidade no Porto do Itaqui, que é a operação da COP. Exatamente o que é, o que a companhia faz e qual é o impacto que ela gera nesse segmento, na importação dos fertilizantes. Boa noite. A COP é uma operadora portuária baseada no Porto do Itaqui, aqui no Maranhão, e tem dentro dos seus principais negócios a movimentação de fertilizantes. Como vocês bem comentaram, Itaqui vem passando por um momento de crescimento de volume bastante expressivo, principalmente de granéis sólidos e de importação, onde a COP principalmente está trabalhando na descarga, movimentação e armazenagem de produtos. No último ano, a gente concluiu um investimento de mais de 100 milhões de reais, um investimento que fez com que o Porto de Itaqui contasse, a partir de então, com um terminal de alta produtividade de descarga de fertilizante, com capacidade nominal para 1.250 toneladas por hora, que faz com que o terminal da COP seja, individualmente falando, o terminal de maior capacidade hoje instalada dentro do Brasil para esse segmento. Isso é uma aposta da empresa no crescimento do mercado de fertilizante, no mercado agro, principalmente aqui no Arco Norte, e ele tem sido um objeto de bastante satisfação da empresa e, logicamente, nesse momento, atendendo boa parte da demanda que está chegando no Porto do Itaqui. Bem, os números mostram que o Itaqui está entre os 4 maiores importadores de fertilizante, né, gente? Isso. Com essa operação, essa posição do Itaqui, ela muda alguma coisa? Que os outros são Paranaguá, Rio Grande e Santos, né? Como fica agora? Bem, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite. Não vai mudar, por enquanto, muita coisa, porque o volume que tem de Paranaguá, Santos e Rio Grande ainda é muito superior ao nosso. O que nós estamos fazendo e trabalhando o Brasil importou em 20 aproximadamente 29 milhões de toneladas. E nós movimentamos aqui aproximadamente 2,6. Então não chegamos nem a 10%. 7%. Verdade. Então, assim, a gente tem um crescimento grande. Por outro lado, foi feito muito investimento em escoamento e exportação de soja. O Tegran, no primeiro momento, era para movimentar 10 milhões, já está se falando de 15 para 16, e mais a VLI, que tem lá seu terminal também para movimentar, nós estamos falando algo em torno de 20. E esses vagões estão voltando vazio. Então, uma das coisas tem que ter um terminal, aproveitar essa logística reversa. Fora isso, tem várias misturadoras sendo implantadas ao longo da ferrovia. Então, é nesse mercado que a gente acredita. E aí, com isso, chegando à COP, com poder de rotatividade, de dar uma produção e eficiência no sistema, nós vamos conseguir elevar esse número em função da eficiência e da demanda que hoje é atendida por Santos e por Paranaguá, ser atendida também com uma parte do Itaqui. Considerando hoje que mais de 50% da produção agrícola brasileira já está acima do paralelo 16, Famoso isso. Na verdade, acima do paralelo 16 está sendo abastecido pelos portos, né, do sul-sudeste. E essa logística tem que, de alguma forma, mudar, porque encarece, né? Isso, acaba saindo mais caro. Exatamente. Eu acho que esse foi o grande projeto que foi desenvolvido em parceria com a EMAP e com a própria VLI, de aproveitar a integração dessa cadeia de exportação de grãos aqui, que já chega no Porto do Itaqui. Hoje, mais de 10 milhões de toneladas já vêm por vagões e são descarregados nos terminais aqui do Porto do Itaqui. E aproveitar essa frota que hoje volta vazio para o interior do Brasil, principalmente no Tocantins, aproveitar essa frota e fazer o carregamento ferroviário do fertilizante. Do ponto de vista logístico, não faz sentido nenhum caminhão sair de São Luís do Maranhão, trafegar por estradas por 2, 3 mil quilômetros, sendo o Brasil um país de dimensão continental.
Então, aliado ao projeto da COP do Porto, que já permite a descarga de navios com alta produtividade, a gente já deu início às obras para a expansão do projeto, que contempla basicamente duas grandes obras. Uma, a expedição ferroviária no Porto de Itaqui para fertilizantes, que hoje não existe essa opção disponível, e um terminal de recebimento para descarga dos vagões e armazenagem do fertilizante no Tocantins, tá? Mais especificamente na cidade de Palmeirantes, num projeto multimodal, utilizando principalmente a ferrovia. Aí já é parceria com a VLI, né? Com a VLI, possibilitando que esse fertilizante hoje, que é descarregado no Itaqui, ele possa ser transferido em altas quantidades para o interior do Brasil, que é onde existe a produção agrícola e onde é consumido fertilizante. Então, assim, de um ponto de vista aqui até simples de entender, é como se a gente estivesse fazendo um supermercado de fertilizantes na porta do consumidor agrícola, que hoje está no interior do Brasil expandindo e crescendo aí com o agronegócio. Bom, ao longo do programa, muito interessante. A gente vai até poder aprofundar isso em outros blocos, essa relação, como é que ela vai se dar na prática, essa operação. Mas para fechar o primeiro bloco, vamos tentar entender em rápidas palavras, linhas gerais assim, o que foi necessário para a implantação da COP. Para a COP chegar, houve uma grande mudança no próprio Porto do Itaqui para receber essa operação? O contrato de arrendamento da COP foi o primeiro da EMAP, de 2002 foi o primeiro, e ao longo desse período, várias administrações não conseguiram destravar esse arrendamento, que tinha já previsto lá em 2002 um investimento no armazém, quando o Itaqui ainda nem movimentava ainda fertilizante, ainda estava ainda com um projeto. Só que o projeto não ficou de pé, ora por questões burocráticas da EMAP, ora por questões do investidor. O fato é que nessa administração, em 2015, nós começamos a trabalhar em cima desse projeto porque já tínhamos a necessidade, que sabíamos que ia mudar parte desse eixo de importação viria para cá. Tanto é que, se eu pegar de 2015 até 2018, o volume de importação era em torno de 1,5 milhão. Quando foi anunciado o contrato da EMAP ou do Secretaria Nacional dos Portos com a COP, porque esse contrato é assinado de arrendamento em Brasília com o Ministério, esse número já saltou para 2.100 e hoje está 2.600. Sim. Então, com a ferrovia, esse número vai para 3.200 ano que vem e aí vai ser uma escala grande. Então, o primeiro ponto foi ter um contrato, ter um investidor interessado em fazer o investimento e colocar o projeto de pé, porque o cliente na base tem. E outro ponto é, esse projeto ele foi desenhado, a Ilha do Bananal, ele divide ali no Tocantins com Mato Grosso, então do lado de cá, a gente pode dizer que ele vai ser atendido pela Norte-Sul, através de Porto Nacional e descendo, é muito mais vantagem vir de Santos. Só que o noroeste do Mato Grosso e parte do Pará, ele vai ser atendido justamente de Palmeirante. Porque ele tem que subir e vir para Palmeirante e depois para Porto Nacional, não. Então você tem uma gama que se produz de algo em torno de 7 a 10 milhões de toneladas por ano de soja que vai precisar de fertilizante. E esse outro lado, a gente pode ser atendido também pelo Itaqui, mas a tendência dele é que venha do sul e sudeste. Nossa, muito interessante. A gente vai aproveitar aqui que o papo tá bom, tá esquentando, para fazer uma rápida pausa. Na volta do intervalo, vamos saber mais sobre a importação de fertilizantes no Maranhão. É já já. Já estamos de volta. Hoje quem está na pauta é a importação de fertilizantes no Maranhão. No Brasil, se existe um desafio para o setor industrial como um todo, mas especialmente a agroindústria, é a questão do transporte, do escoamento das produções. Pensando nisso, a COP iniciou recentemente, em julho, um novo projeto, como a gente antecipou aqui no bloco anterior, em parceria com a VLI Logística, para a construção de um sistema de interligação ferroviária do Porto do Itaqui ao município de Palmeirante, no Tocantins, para a operação de fertilizantes. Algo interessante nessa parceria é que haverá uma integração da logística de exportação, né? A linha de ferro já existe, de fato, utilizando parte a AFC e outra parte a Norte-Sul, e vai chegar até Palmeirante agora com uma unidade de mistura de fertilizante, né, dos insumos de fertilizantes, que é o projeto hoje em andamento. Então vamos voltar aqui a falar com nossos convidados, o Eloy e o Jailson.
Esse projeto da ligação ferroviária já está em andamento, né? Já está em andamento, já está em construção. As obras já estão, né, sendo executadas aqui no Porto de Itaqui para a construção do desvio ferroviário e também, né, do novo terminal em Palmeirante. São obras que têm previsão de duração de até 14 meses, então a gente tem a expectativa de até final de setembro, início de outubro, a gente já está com essa operação já disponível para os clientes. Aí, consequentemente, como a gente, né, já comentou, a gente tem a expectativa que esse seja o grande canal de crescimento de fertilizantes nessa região do Arco Norte. E está aqui com uma estrutura adequada, com terminais de alta produtividade, com modais ferroviários que vão poder transportar essa carga a longas distâncias até o interior. A gente acredita que vai impulsionar o crescimento da demanda de fertilizante nos próximos anos aqui no Brasil, e principalmente no Arco Norte. Olha só, por favor. Poderia completar? Claro. O contrato de arrendamento entre o setor público com a COP falava só da armazém, esteira e equipamento de cais para fazer o carregamento. Essa pera ferroviária, esse ramal ferroviário, ele não está no contrato. O que a gente chama no jargão portuário é que ele está no TRI, que é termo de risco de investimento, que é do investidor. Então, não faz parte do contrato inicial, então é um contrato à parte e praticamente o volume de dinheiro investido é quase igual ao que se fez dos armazéns. Então, é uma aposta do investidor, da COP, nesse negócio de fertilizante. Aí me chamou a atenção uma coisa, esse projeto é uma parceria ou um consórcio VLI e COP? É uma parceria. Uma parceria. Então o investimento lá do ramal ferroviário é da VLI? Da COP. Ah, é da COP. Da COP. 100% do investimento da COP. A gente tem uma parceria em função do projeto ser multimodal. E ele precisa, logicamente, da anuência da ferrovia para ele poder ser desenvolvido. Mas que nem o Jailson comentou, ele é um investimento que foi feito pelos acionistas da COP, né, que principalmente olham para o potencial do Porto de Itaqui, da região do Arco Norte, e do crescimento dessa demanda. Tá? Assim, a gente acredita muito no negócio, acho que logística realmente é um diferencial para quem está vindo para a região. Acho que o crescimento, principalmente de commodities, ele está associado à logística, então a gente fica muito feliz de poder estar fazendo uma inovação. Itaqui, com essa solução, vai ser dentro do Arco Norte o inovador em estar ofertando aos clientes uma logística multimodal de alta capacidade em direção do interior do país. Nós tivemos aqui já alguns programas sobre agronegócio, inclusive com a diretora da Embrapa Cocais, né, que nos apresenta alguns números que são assustadores, entre aspas, né? Hoje a produção do Mato Piba está em torno de 25, 30 milhões, agregando mais 4 milhões do Pará, né? Esse volume vai crescendo a cada ano e a expectativa da Embrapa Cocais é que possa chegar no horizonte aí de 20, 30 anos a 100 milhões de toneladas. É meio assustador, né, Jailson? E aí tome fertilizante. Desafiador. Aí, antes até do Jailson passar a resposta, eu quero complementar a colocação do Arthur, que traz aqui essas informações interessantes. Para quem nos assiste, às vezes pode parecer que a gente está falando de algo muito distante da realidade, porque a dona de casa, a pessoa que está em casa, que vai fazer o supermercado, se preocupa com o preço do que vai comprar na feira, na feirinha, e talvez não imagine que essa logística para a importação e distribuição desse fertilizante afeta é o primeiro elemento, provavelmente, custo, né? Que afeta o custo da produção agrícola, Sim, né? Então, por favor, Jailson, agora sim. Ele é um dos primeiros insumos que tem na agricultura. Eu acredito que seja um dos mais Acho pesados. que é ele por incrível que pareça, o óleo diesel também por causa das máquinas. O combustível, Esses daí com certeza. São bastante demandados. E graças a Deus nós estamos muito bem colocados nesses dois segmentos de carga, né? Agora com a COP, que tem uma capacidade grande de fazer a movimentação. No combustível, por outro lado, nós tivemos sucesso agora no leilão de abril, que foi o InfraWeek, e nós entramos com 4 lotes e conseguimos arrecadar de outorga para o Porto do Itaqui 216 milhões e investimento de 600 nos 4 lotes, sendo que a gente conseguiu atrair um player novo, que era a Santos Brasil, que mexe com container. Mas voltando para o nosso fertilizante, é o que o Arthur acabou de falar. Nós temos uma área de expansão agrícola muito grande. E
lá em 2015, nós tínhamos avaliado que era algo em torno de 6 milhões de hectares nessa região que a gente chama de influência nossa desse corredor do Arco Norte. Então, já são áreas degradadas, ou era pasto é porque é cerrado, então ali você não tem tanto problema ambiental, é só fazer a produção, e essa terra precisa de correção. Então, por isso é que eu falo, 29 milhões, nós estamos movimentando, ano passado 2,6, esse número no mínimo deveria ser 4, mas não é porque não tinha logística, não tinha armazém para tudo isso. Agora, a infraestrutura está chegando e boa parte dessa importação vai vir para cá, reduzindo o custo. Ele quer comentar, Agora, Arthur? você quer comentar alguma coisa? Só aproveitando aqui a pergunta para dizer exatamente o seguinte, né? Como é que afeta isso na vida do dia a dia das pessoas, né? O custo do fertilizante representa, mais ou menos pelos estudos que a gente tem, em torno de 25% do custo do produtor agrícola. Então, você quando oferta um fertilizante num preço mais econômico, se traduz, logicamente, numa possibilidade de venda de um produto mais econômico e, principalmente, você faz com que o produto brasileiro ele tenha a maior competitividade no mercado. O Brasil é o grande celeiro de grãos do mundo, assim, tem uma quantidade enorme de terras ainda a ser explorada, a ser produzida. O fertilizante faz com que essa produtividade ela aumente muito mais e faça com que a competitividade do Brasil possa ser cada vez maior. Então, é um ciclo virtuoso, né? Matéria-prima mais barata gera maior quantidade de produção, maior exportação, mais movimentação no porto, mais movimentação no terminal. Isso vai trazendo com que outras cadeias de negócios também venham a se situar ao longo dos projetos, porque quando você precisa de um terminal, você precisa de prestadores de serviço, alimentação, moradia, educação. Então, logicamente, os projetos trazem impostos também para os municípios. É um desenvolvimento em cadeia. Essa é a pergunta que eu ia fazer, não. Porque, na verdade, o que são importados são os insumos para fazer fertilizante, né? E aí, em algum momento, eles têm que ser misturados. E tem algumas unidades fazendo isso aqui, próximo ao Porto Itaqui. Acho que a Mosaic, acho que a Fertipar e algumas delas. Iara. Iara. Isso. Mas, assim, esse que vai sair pelas ferrovias, ele basicamente vai sair todo para fazer a mistura lá em Palmeirante, não é isso? Na verdade, parte do produto que é consumido no campo, ele passa por mistura e parte ele já é o produto simples, né? Que a gente chama. O que a gente acredita com a entrada desse novo negócio é que novos misturadores, ou os atuais que já usam o Porto do Itaqui, vão automaticamente também abrir outras unidades em torno dessa nova logística em Palmeirante. Por que isso? Porque, como o Gelson comentou, essa parte do Brasil recebe ainda fertilizante de vários portos do Brasil. Isso. Você tendo uma logística eficiente no Porto de Itaqui, a tendência é que esse produto comece cada vez mais a ser destinado e desembarcado no Porto de Itaqui. Então, a gente acredita que esse número, que hoje está na faixa de 2,6, 3 milhões, ele vai crescer numa taxa muito maior do que tem sido, uma vez que essa logística ela está disponível para a utilização. Agora, eu conversando recentemente com uma pessoa que trabalha naquela região ali da BR-35, onde tem aqueles estacionamentos de caminhão, acho que é um grande estacionamento que tem ali, criou um aplicativo em que faz esse casamento. O caminhoneiro que chega para deixar o grão, ele já volta com a carga de fertilizante. Não sei se isso tem conhecimento de vocês, a uberização vocês apoiaram. do transporte. Fala um pouco sobre isso, Jailson. A gente tem pouquinho tempo nesse bloco, mas acho que dá para você falar. As áreas de apoio logística que nós chamamos. Então, nós credenciamos, abrimos um grande credenciamento, três empresas já estão operando, e aí, na necessidade da chegada do caminhão, enquanto ele espera ou para descarregar o grão, ele já fica procurando a carga de retorno. A carga de retorno. Exato. Então, o fertilizante hoje é interessante porque boa parte do fertilizante ele é misturado, mas tem uma grande outra parte que vai direto para o agricultor e aí com a tecnologia ele faz a dosagem na própria fazenda, no próprio local. Bacana. Então ele pode comprar 3 tipos lá e vou comprar já a fórmula pronta, mas se a correção é diferente, ele consegue fazer essa correção direto, a fórmula direto na própria planta. Então ele pode comprar produtos separados em grande volume. Muito interessante. Mas já tem esse aí, a gente era um anseio nosso de já ter essa plataforma de que o caminhoneiro já conseguisse fazer o frete de retorno até para tentar reduzir esse custo e também o tempo dele aqui, né? Sim.
Muito legal. Tem que ser vantajoso, né, gente? Qualquer relação. Sim. A gente vai aproveitar esse gancho aqui e fazer mais um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais negócios na pauta. De volta, hoje conversando sobre a importação e a distribuição de insumos para a indústria agro no Maranhão. Nesse finzinho de programa, vamos analisar uma situação que chama a atenção. Olha só, ao mesmo tempo em que a demanda de fertilizantes do Brasil cresce, a produção nacional diminui. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a produção nacional despencou 17% em uma década. Enquanto isso, houve um aumento de mais de 46% nas importações, Arthur. E sabe o que mais consome fertilizante importado, Dalva? É a soja, que é o principal produto agrícola do Brasil. Atrás da soja vem o cultivo do milho, da cana-de-açúcar e do café. Então vamos voltar a falar aqui com o nosso convidado, o Jailson Luiz e o Eloy. O que vocês têm a dizer tudo isso aí? E eu queria colocar mais uma coisa. Um anúncio foi feito recente daquele ramal até Balsas. Tem alguma estratégia para usar também esse ramal daqui no futuro, Jailson? Bem, isso está muito recente ainda. A VLI anunciou que tem estudos para verificar a viabilidade. Acreditamos que tem essa viabilidade. E ele está pensando inicialmente chegar com a soja de balsa ali daquela região até Estreito, praticamente Porto Franco, Estreito ali que tem um terminal, e de lá ele pega a Carajás e chega até aqui. Provavelmente esse também vai ser o retorno do fertilizante, mas hoje não se tem ainda uma pera, um local para receber esse fertilizante via trem. Nós fizemos um teste em 2018, foi o primeiro teste com trem, e o problema não foi o porto. Nós fizemos carregamento de 8.000 toneladas e ele saiu, só que não tinha como descarregar do trem. Então fizemos o carregamento desses 8.000 em uma semana, porque era experimental, só que ele passou acho que 1 mês e meio para descarregar porque não tinha infraestrutura. Então você tem que montar uma infraestrutura. Tem que ter o virador, né? Isso aí, exatamente. Na verdade, assim, a estrutura, quando você pensa num projeto intermodal, você tem que pensar em produtividade. Claro. Né? Então a gente vai ter capacidade de carregar uma composição de até 40 vagões, são mais ou menos 4.000 toneladas, em aproximadamente 6 horas. E ao mesmo tempo vai ser utilizado na descarga de uma composição. Então isso é um processo extremamente produtivo para a cadeia. Uma coisa interessante que o nosso processo, quando a gente fala da integração, é da integração toda mesmo, né? A partir do momento que o vagão é descarregado no terminal da Copa em Palmeirante, automaticamente na saída do desvio ferroviário ele já carrega novamente o grãos que vem para o porto. Então praticamente você não tem perda de tempo nenhuma, e os caminhões que deixam esse grão no terminal para embarque para São Luís em Tocantins vão poder usar esse mesmo frete para voltar o fertilizante para as origens. Então a gente consegue otimizar toda uma cadeia, além de uma coisa super importante que acho que vale a pena destacar, que é a redução na emissão de monóxido de carbono. Sim. Nas estradas e, consequentemente, melhor conservação da rodovia, menor número de acidentes, quando você usa o modal ferroviário para longas distâncias. Esses são benefícios diretos aqui do projeto, fora os outros sociais, de emprego, renda, né, e crescimento que a gente espera também que o projeto vai contribuir. Bom, a gente falou agora, na abertura desse bloco, sobre uma balança em desequilíbrio entre a produção nacional e a importação elevada. Quais são os impactos na avaliação de cada um de vocês desse desequilíbrio? A verdade, assim, na minha opinião, assim, existe uma limitação hoje dentro do mercado nacional para a produção de fertilizantes, e grandes players ao longo do mundo produzindo em larga escala e vendendo fertilizantes com competitividade aqui no país. Em função do crescimento da demanda, o mercado busca aonde há necessidade, né? A gente, né, como logística, a gente tem que estar preparado para qualquer movimento, tanto movimento de importação, que é hoje que acontece, está crescendo, como futuramente outros crescimentos de demanda interna que venham também a prover o fertilizante no país. Então a gente, como provedor de solução logística, a gente quer estar acompanhando os dois segmentos, mas hoje, inegavelmente, o de importação está crescendo muito mais.
E é muito interessante você falar sobre acompanhar movimentações, porque existem alguns segmentos que são repletos, permeados de especulação. E no mercado financeiro, de algumas commodities que a gente até citou aqui, isso é muito frequente. Então, eu imagino como deve ser difícil acompanhar as especulações, as movimentações, projetar seus investimentos para crescer e acompanhar o que pode não vir a acontecer, a se concretizar. O que dá para fazer diante de o que, assim, como perceber uma oportunidade real de crescimento, como diferenciar? Eu acho que, do ponto de vista do agronegócio, o Brasil ele tem uma tendência natural a esse negócio, a esse business. Então, eu acho que, independente de qualquer movimento que venha acontecer no mundo, o Brasil vai ser sempre um grande celeiro de produção de grãos no mercado. Olhando nesse aspecto e a competitividade que o Brasil tem nesse segmento, eu acredito que cada vez mais o mercado brasileiro do agro ele vai crescer. Então, para quem investe, principalmente em infraestrutura, que são grandes quantias, a gente está investindo aproximadamente 200 milhões de reais nesses novos projetos, sem vinculação a um contrato de arrendamento, acreditando no negócio, a gente também está vendo uma perspectiva bastante interessante de crescimento do agro nos próximos anos. Então, como investidor e provedor de solução, a gente está bem confiante que esse movimento é um movimento de crescimento e contínuo, né? E aí eu acho que já isso no Porto, isso acaba se traduzindo bem, né? Eu só queria entrar ainda na questão do desequilíbrio de importação com a produção. Tem que ficar claro assim, o Brasil ele não é um produtor de fertilizante. Ele é de minério de ferro, cobre, e tem outros minérios, bauxita. Só que no caso dos fertilizantes, que aí é o fosfatado, o nitrogenado, potássio, nós não somos produtores. Tanto é que o primeiro produtor, o grande produtor brasileiro era a Petrobras, vendeu para a Vale se desfez desse braço de fertilizante e também a Petrobras, porque em escala mundial de empresas do porte deles não comporta um negócio pequeno e com pequena jazida. Então, no agro, na parte de fertilizantes, aí nós somos comprador e não vendedor. Então, esse desequilíbrio vai existir. Acredito que com a expansão da nossa fronteira agrícola, a importação tende a crescer ainda muito mais. Então, nós já estamos ali entre os 5 maiores consumidores de fertilizante do mundo. Nós rapidamente vamos passar para a terceira ali. E esse número esse ano deve passar dos 32 milhões de importação. O Brasil até ano passado era o 4º maior, só atrás de China, Índia e Estados Unidos. Esse ano os números têm sido bastante expressivos, acho que o mercado todo está percebendo isso, todos os portos que movimentam fertilizante estão crescendo, e está aqui também, tem crescido aí quase 20%, né, até o momento, e agora, esses últimos meses, a gente também está com uma demanda bastante expressiva, então acho que mostra bastante aí essa pujança do mercado. É verdade. Eu tive recente lá visitando Itaqui, um grande canteiro de obras. Verdade. Estava se falando, Jair falou há pouco dos combustíveis, agora já o fertilizante, né? Quem viu Itaqui há 40 anos atrás, né? É uma mudança muito grande, né, Jailson? Mas enfim, infelizmente nosso tempo aqui acabou. Muito obrigado. Nós queremos agradecer aqui ao nosso convidado, Jailson Luiz, ao Guilherme Eloy. Por favor, se despedir aqui dos nossos telespectadores. Então, eu agradeço o convite, é bom sempre ter esse bate-papo sobre logística, que eu acho que o Porto de Itaqui ele está numa ascensão muito grande, tanto de governança quanto de atender ao cliente. A nossa missão está lá, é ser uma empresa referência em gestão portuária no Brasil. Isso nós concorrendo com o porto público, com o porto privado, com os TUPs. Então isso já mostra o nível de governança que nós temos e o apoio que nós temos do governo. E entendemos que o porto é um ativo de passagem. Então você tem o mar de um lado, você tem as ferrovias e rodovias. Então você tem que ser muito eficiente aqui e dar o mínimo de trabalho possível para o importador, para o exportador, para o operador, para ele não perceber que esse ativo de passagem é um entrave, é uma impedância. Então essa é a nossa função e acreditamos que conseguimos destravar com bastante investimento aí do privado, confiando nisso. Aqui, reforço as palavras do Jailson, acho que tem aqui duas bases são super importantes, que é a segurança jurídica e regulatória, para o investidor poder investir os seus recursos no negócio, ele precisa enxergar isso, e possibilidade de crescimento.
A COP aqui junto com a EMAP perceberam que havia uma oportunidade interessante, a COP como investidora apostou no projeto, está dando esse novo prazo e a gente está muito confiante que isso vai ser o grande catalisador do crescimento da demanda, principalmente de fertilizante, nos próximos anos. Acho que em breve, num curto espaço de tempo, vamos ter que discutir novas expansões, mas a gente está aí para isso e conta com os nossos clientes aí para cada vez mais poder crescer e ajudar o Estado e a região. Muito obrigado. Só queria finalizar, começa a estudar também importação de fertilizante líquido, viu? Que isso é uma tendência no mundo. E aí a gente faz um novo programa, senhores. Vamos ter que voltar mais vezes aqui, né? É verdade. Foi Volta ótimo. com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.